Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que sim, beleza? Mas o coração de Dorama Squad, tá? Eu vou dar risada e falar um pouco sobre cada filme dorama. E hoje, gente, eu vim trazer a continuação de Aprendendo a Lição, né? Naqueles outros 2 episódios anteriores eu passei muita raiva. E tipo assim, o final do episódio, né, 6, a gente vê que, tipo, termina naquela cena em que a gente não sabe se ele tava alucinando, né, que ele tava vendo o cara que matou a noiva dele, o menino que matou a noiva dele, ou se não, ou se era realmente verdade, né, se no lugar do Jiun, ele realmente, né, tava ali. Aí, cá no episódio 7, a gente já começa com ele ali, né, o inspetor. E ali ele revê a cena, né, na memória dele, e a gente vê que esse menino que matou a noiva dele simplesmente empurra o Jiun e entra na frente. Né? Ali ele sai de lá de dentro e ali depois, né, o inspetor pergunta como tá o Jiun e tal, e ele vai seguindo, né, o carcereiro com o cara, e ali o cara volta chorando, me desculpa, que não sei o que, a professora foi a única que acreditou em mim, né, e eu vou viver com essa culpa, com esse remorso o resto da minha vida, que não sei o que, que não sei o que. O inspetor não falou nada, mas se fosse eu tinha olhado no fundo dos olhos daquele menino e tinha falado engraçado, né? Você não tá fazendo nada mais do que sua obrigação, viver com esse remorso o resto da sua vida. Tu quer que eu faça o quê? Meu amigo, nem que se eu te desculpar, essa coisa ainda vai viver em você ainda, né? Mas você é tão ruim que nem isso você se importa, né? Porque eu sei que tudo isso seu aqui é fingimento, sabe? Porque, sinceramente, menino, olha, no dorama que a gente tá vivendo aqui, tá me entendendo? Tu acha mesmo que eu vou acreditar nesse papinho teu aí de remorso? Tá me achando um cara de besta, é? Pelo amor de Deus. Dito e feito, na hora que o cara foi embora, né? O inspetor foi embora, deixou ele lá no chão, lá fingindo que tava chorando, ele levantou e com aquela cara assim, eu falei, pra tu me enganar, meu querido, tu precisa de muito mais do que isso aí, viu? Você atua bem, mas pra me enganar vai precisar de muito mais. E olha, né, a gente segue, já que, tipo, não aconteceu nada, né? A gente praticamente sai desse negócio e vai pra outro. E a gente vê ali que, tipo, quando eles estão meio que pesquisando outras escolas e tal, do nada aparece um cara, né? E naquele instante eu fiquei com medo daquele cara, né? Já tava vindo do menino, que já tava meio que tramando, meio que, né, bolando alguma coisa pra se tirar da cadeia, né? Tipo, quando aquele cara apareceu lá no DSE, no departamento do DSE, chamando o ministro e tal, não sei o que, eu achei assim que, nossa, e se for, tipo, uma armadilha, né, pro pessoal fazer isso, chegar lá e eles terem, não sei o que, pra destruir o DSE. Porque tudo aqui é possível, né, nós já estamos nos episódios finais, né, depois desse aqui só vai faltar 3. Aí, ele chega e mostra pra lá pros oficiais, pro ministro, o ministro deixa ele entrar, ele tá desesperado, tadinho, e ele entra lá e mostra pro ministro, né, as coisas da escola, de jogos, e que o filho dele, ele sabe que o filho dele não é inocente, sabe, o que o marginal do filho dele, que não sei o que, eu olhei e falei, rapaz, isso é um pai, né? Porque eu sei que ele tá ali chorando, e ele tá ali chorando daquele jeito porque ele quer salvar o filho disso, sabe? Por mais que ele queira salvar o filho disso, ele não é que nem os outros pais, que encobre as sujeiras que os filhos fazem. Aí ele chega e conta, né, a história, que tipo, ele trabalha, eu pensava que ele trabalhava na escola, mas não, ele trabalhava acho que em alguma coisa, não sei se era banco, se era uma empresa normal, e tipo, lá, né, ele simplesmente recebeu uma ligação. Essa ligação dizia que era para ele pagar a dívida do filho dele, que o filho dele tinha jogado e que tinha perdido dinheiro. Aí beleza. Eu olhei e falei, jogado? Como assim? Né? Tipo, depois mostrou o aplicativo. Falei, menino, o tigrinho da Coreia. Gente do céu, não acredito. Eu não acredito que eu tô vivendo o suficiente para ver o tigrinho da Coreia.
Gente do céu, sério, eu não é uma coisa pra me estar rindo, mas eu sorri daquela cena, porque eu realmente, a gente tem as casas de aposta e tal, né, que tem recentemente, e a gente vê que muita gente perde dinheiro assim também, né, e, tipo, a ousadia desse dorama tá sendo, assim, de alto nível. A gente vê muitos doramas ousados que mostram muito, né, do que acontece em muitas escolas e, né, em muitas coisas, mas esse aqui, ele não está mostrando só os alunos fazendo bullying com outros alunos. Não, eles estão mostrando praticamente muito mais do que isso, né? Não praticamente, eles realmente estão mostrando muito mais do que isso. E é à toa que não é à toa que nós chegamos aqui no Tigrinho da Coreia, né? Aí, esse menino apostou lá e tipo, aí os pais perguntaram, tá bom, mas quanto você gastou lá? 100, 200 mil won? Menino, esse menino chegou a fechar o olho. Eu falei, eita desgraça. Foi agora. O menino apostou a vida dos pais ali naquele jogo. O menino simplesmente me lança 85 milhões. Não é mil, não, é milhões de wons. Eu olhei pra cara e falei, não, meu querido, como é que você me perde 85 milhões de wons? Você tá doido. Não, você tá louco. Meu Deus do céu. Ah, Maria, ai, minha pressão baixou, eu tenho certeza. Certeza aqui, meu filho, porque não, como é que pode um negócio dizer, ah, Maria, teu pai dá um duro, dá desgrama, tua mãe também, pra poder criar tu, filha da peste. E tu me gasta Ah, não. Ah, eu tinha voado em cima desse menino, mas eu tinha dado tanto burro nele que eu ia, sinceramente. Ali o pai, né, tadinho, o pai e a mãe deu o jeito de pagar. E eu, sinceramente, eu tinha olhado no fundo dos olhos daquele menino, é por isso que lá eu falei que ele, né, tava sendo um pai assim, que tipo, né, não era daqueles de passar a mão na cabeça do filho e tal, mas tipo, aqui a gente vê que ele simplesmente foi lá, né, e pagou a dívida do filho. Eu tinha colocado ele para trabalhar, filho da peste, tu vai trabalhar, entendeu? Tu vai arrumar um trabalho de meio período pra tu ver o quanto é duro trabalhar pra ganhar o dinheiro, pra tu ir em casa de aposta, apostar esse dinheiro e perder. Tá me entendendo? Você vai trabalhar. Não me interessa como, você vai trabalhar. E o pior aqui não é nada, é porque ele aposta e quem apanha é o pai. O pai que não tem nada a ver. Eu olhei pro cara assim e falei, mas o que o pai dele tem a ver com isso, meu amigo? Você tá me entendendo? Quem apostou foi o pai dele, o menino lá. Ele, os filhos de vocês fazem isso, e quem apanha é vocês. Eu olhei, que injustiça, né? Quem deveria apanhar era ele, não era o pai dele, não. Quem deveria apanhar era ele merece uma surra mesmo. Agora o pai dele não, mas obviamente, como o cara, né, já é mais velho, obviamente, ele não vai chegar lá e vai bater num adolescente, né, porque aí ele vai acabar sendo preso. E aí ele não quer ser preso, porque obviamente, né. Aí eu olhei assim e fiquei olhando assim, entendeu? Porque o pai dele falou com ele, eu paguei, a gente pagou a sua dívida, você tá livre, agora não vai jogar mais. E eu olhei assim pra cara dele e falei, esse menino vai dar trabalho, esse menino vai, ele vai jogar mais, eu sei que vai. Foi de certo, aí beleza. O pai dele, né, pegou e tipo, ele acho que acabou jogando mais. Aí o pai dele pegou, quebrou o celular dele, foi em cima dele pra poder bater, e a mãe, acho que, né, e ele também não teve muita coragem de chegar e bater no filho. Eu falei, oh meu Deus. Ah, meu Deus, lá se vai, mas o resto de vida dos pobres, dos velhos. Aí chegou, o pai já tinha quebrado o celular dele e esse menino tá lá dentro do quarto. Eu olhei pra ele, eu falei, esse menino vai dar um jeito ainda de jogar, não é possível. Ele me puxa uma gaveta e me puxa o celular lá de dentro. Eu falei, mentira que tu tinha um celular extra, desgraçado. Não é possível. Aí ele simplesmente, né, lembra do que o amigo falou, você não precisa jogar, se você se sentir assim, é só você ler. Só que nesse dito aplicativo que o amigo dele, né, colocou, de ler, né, mangás e tal, tipo, era uma isca para ele ver lá o negócio dos jogos e querer jogar. Por quê? Porque esses jogos você começa ganhando. Você tá ganhando, ganha. Mas tem um momento que você começa a perder. E quando você começa a perder, você começa a botar dinheiro do seu para poder, sabe, negociar isso aí, para ver se você ganha que nem você tava ganhando no começo. E não funciona, porque não vai mais, sabe? Não vai.
E ali esse menino foi jogar de novo. Oh, meu Deus do céu. E ali ele pensava que o menino, né, tinha fugido de casa e tal. E ele até mostrou, né, a mensagem pro DSE, né, falando que eu tinha fugido, não sei o que, não sei o que. Aí beleza. Lá foi o DSE para essa escola, né? O assistente bom, ele se mais uma vez ele foi como aluno para a escola, né? E ali ele percebeu que tipo tinha o cara, né? Que ele sentava atrás dele, não sei se é Sambin ou Sambin, alguma coisa assim, eu vou chamar de Bin, tá? Ele era o cara que recrutava os alunos, sabe, da escola. Ele que colocava as pessoas para jogar, né, se cadastrava as pessoas e tal. E, tipo, quando a pessoa não queria jogar e tal, eles excluíam aquela pessoa, né, e se a pessoa queria jogar, ele estava ali, puxava conversa, não sei o quê, sabe? Aquela coisa de excluir para dar curiosidade à pessoa para saber o que que é e, tipo, ir atrás daquilo. Pois é. Aí, beleza. Ele colocou o negócio no, assistente, no celular do assistente bom e o assistente, né, mostrou para o assistente como é que jogava, o assistente ganhou e tal, e ali ele estava mostrando para os inspetores. Aí o inspetor falou assim, mas não sei o que sobre ele perder, né, para tipo ser um chamariz, né? Aí ele chegou e falou assim, mas eu não quero perder do meu dinheiro, não sei o que, não sei o que. Então você não precisa perder, ganha. Aí ele, mas e tipo, se eu ganhar isso aqui, como é que vai ficar? Porque era uma casa de jogo legal, né? Ele, pensa que é um bônus, sabe? Pode ficar pra você, é um bônus. Ele, é sério isso? Aí eu olhei assim, eu acho que ele vai ser preso, porque, tipo, nós estamos numa casa de aposta ilegal, e ele vai pra cadeia. Aí ele chega e fala, não, tô falando sério, você não acredita em mim? E eu olhei pra ele, olhei pro assistente e falei, amigo, eu sinceramente, né, não vou dizer nada, eu tô fora aqui. Sei que beleza, esse homem jogou, e esse homem ganhou, mas chegou em determinado momento que esse homem começou a perder. E ali, pronto, ali ele não ganhou mais, o homem chegou 4 horas da manhã, o homem tava jogando. E ali ele foi lá com o menino que eu falei que ele é o recrutador. E tipo, e aí, você ganhou ou perdeu? Ele, eu perdi. Ele, moço, nós tem um esquema assim, né? Que você, tipo, se você perde 100, você aposta 200. Se você perde 200, você aposta 400. Se você perde 400, você aposta 800. E eu disse, como malucão é esse? Como é que eu vou perder 100 e vou apostar 200? Tu é doido, menina? Não, eu acho que é, porque que idiota, quem é o idiota que inventou um negócio desse? É sério mesmo, assim, eu quero perguntar na cara dele, onde é que ele achou que um negócio desse... Não, mas pelo menos, mas ele é idiota, mas ele achou gente mais idiota do que ele pra poder jogar nisso aqui, né? Não é nem questão deles serem idiotas, é porque eles são crianças também, né, adolescentes assim, mas eles sabem bem o que eles estão fazendo ali e eles sabem que é errado, né? Mas, poxa vida... Caramba, você não tá vendo que isso não dá certo? Como é que você perde 100 e você aposta 200? Como é que você perde 400 e você vai apostar 800 conto num negócio que você já perdeu 400? Não faz sentido. Eu sei que foi só uma forma dele explicar, mas tipo, a explicação dele era calculamente essa, de que se você perdesse 100, você dobrava a aposta e ia apostar mais do que você tinha perdido, para você poder ganhar. Mas isso não ia funcionar nunca. Entendeu? Onde é que eu vou perder 100 e eu vou apostar 200? Vou ficar sem os 100 e seus 200. Vou ficar sem 300 contos na mão. Ai, olha esse povo. Olha esse povo. Me dá fadiga já. Tu é doido, o povo é muito complicado. Aí ele chega, né, e beleza. Aí o menino vai nisso, né, pega esse dinheiro emprestado, não sei o que, e ali o cara pega 100 mil. Emprestado, porque ele tinha perdido 1 milhão. Como é que ele perdeu esse 1 milhão? Eu não sei. Ele perdeu 1 milhão de reais. 1 milhão de reais não, né? 1 milhão de wons. Estamos na Coreia aqui, não estamos no Brasil. Ele perdeu 1 milhão de wons. Eu falei, não, gente, peraí. Um perde 85 milhões, o outro perde 1 milhão. Gente, onde é que vocês estão vivendo, pelo amor de Deus? Olha, sinceramente, no primeiro R$2 que eu perdesse, acabou. Eu não vou entrar nisso mais nunca na minha vida. Tá me entendendo? R$2. Era só R$2. Eu precisava perder R$2 pra não ir num negócio desse mais nunca. Aí vocês me perdem 1 milhão e vocês ainda tá atrás demais. Aí tu perdeu 1 milhão e vai apostar 2. Ai,
Só pode ser burro um pouco desse. Aí, beleza. Ele chega, né, e pede 100 mil. Só que o cara só manda 80, né? Porque dizendo o recrutador lá que, tipo, era 20% de juros já, né, tirar. Mas que roubo do cão é esse? Aí ele chega, né, e vão lá. Só que aí, com isso, né, o assistente bom acaba sendo sequestrado, porque a inspetora que estava de olho nele parou ela achou de parar bem do lado de uma barraquinha de topoqui. E ela tava com fome e ela não sabia se ela olhava pra ele ou se ela olhava pra barraquinha. E eu olhei e falei, isso não vai dar certo. Na hora que essa mulher olhar pra essa barraca, que ela olhar pra frente, ele já sumiu. Ela pegou, viu que o topoqui tava acabando, ela pegou, saiu do carro e foi lá. Pediu, né, a porção dela de topoqui e foi comer. Da hora que ela tava comendo, que ela olhou pro negócio, o carro parou, levou o assistente bom embora e pronto. Eu tô vendo que isso ia acontecer, porque tava na cara também, né? Aí quando ela olhou de novo, ela não viu mais ele. Eu falei, pronto, eu te falei que tu ia olhar pra esse negócio e o homem ia sumir. E essa menina entrou em desespero e ali depois né, eles queriam o celular deles, o pessoal de lá, né, que sequestrou eles. Não tinha sequestrado só ele, tinha sequestrado outros alunos também. E ali ele queria o celular do pessoal, ele deu um migué e jogou o celular fora, porque ali naquele celular dele ele não poderia passar, porque ali eles descobririam que ele não era um aluno, que ele era, na verdade, um assistente do TSE. Então, tipo, eles iam descobrir tudo. E ele deu esse migué, né, e simplesmente acabou jogando o celular fora. Não foi bem um migué, né? Foi uma coisa assim, ele jogou o celular fora. Aí, beleza. Ele chegou, né? E ela tava meio que desesperada por conta de ter perdido ele. E ali o inspetor foi lá, né? E chamou a atenção dela. Falou, isso não é hora da gente se desesperar. A gente precisa achar ele e tal. E ali ela deu um chute na canela dela, ela se recompôs. E ali eles foram, né, tentar procurar e nada, porque a placa do carro que o cara usava, que eles usavam, né, era uma placa assim. E eles acabaram sumindo ali no mapa, ali, no tráfego. E sei que eles conseguiram achar o celular dele, né, mas estava quebrado e também eles não conseguiram muito mais do que aquilo. Aí, beleza, ele chegou, né, nesse lugar que eles mantinham as crianças, né? Só, no caso, ele mesmo, que foi levado até lá. E aí, beleza, colocou ele para trabalhar no computador e tal. Já que ele não tinha ajudado ele a roubar o cara para poder ficar livre, né? Como as outras duas meninas roubaram a sorveteria, né? Limparam o caixa da sorveteria e o outro cara, não sei o que fez, mas ele foi o único que não conseguiu fazer e ali, então, eles levaram ele para lá. E quem estava lá? O filho do velhinho lá, que tinha ido atrás do ministro pedir ajuda, né? E ele chegou e simplesmente estava lá e quando ele ia digitar uma mensagem de ajuda e tal, o menino foi lá e ajudou ele, né? E o cara veio cá, bateu no menino. Isso vai ser um pesadelo. Isso vai ser um pesadelo. Sei que ela conseguiu achar, né, o menino, o recrutador, e levou ele até lá, e ele mostrou a plataforma, e ali tá ela olhando aquilo ali, né? Aí na hora que ela ia falar um negócio, ela prestou atenção no site que tava ali exposto, né, que era como dizer, não é a plataforma, é o pôster, né, que tava ali com todos os negócios de salas de jogos, né? Aí ela simplesmente ficou olhando, o inspetor chegou até ela e eles começaram a bater assim na mesa, assim, e eu não entendi, o menino não entendeu, o ministro não entendeu, sabe? Eu tenho certeza que não foi só eu que não entendi, mas eles dois estavam entendendo alguma coisa. O que era, eu não sei, sabe? Aliás, eu sei, porque depois eles falam o que era, mas no momento ali eu fiquei sem entender o que estava acontecendo e eu fiquei com a mesma cara dos outros, porque eu não estava conseguindo entender. Aí depois eles falam que era um código Morse que o assistente bom tinha passado, dando a localização dele. Eu falei, caramba, que cara sensacional. Esse assistente bom é sensacional. E outra, mais sensacional ainda é ele saber que vocês iriam entender esse código Morse. Caramba, o cara é, apesar de vocês terem servido nas forças, né? Mas, tipo,
Mas sabe lá, né? Não é todo mundo que serve que conhece os códigos, né? Então, tipo... Aí, beleza, eles foram até lá, só que chegou lá, não tinha nada. Ele também não estava no prédio certo. E ele ia lá, não tem ninguém aqui, que não sei o quê. E ele, calma, e se ele não tivesse aqui, mas ele estivesse dentro da placa de algum lugar? Quando eles chegaram da janela, que eles olharam, eles viram um prédio. Que provavelmente era o único que daria pra ver ali, né? E ali eles foram pra lá. O menino, quando eles chegaram lá, é que ela abriu o portão e tal, e o pessoal foi perguntar o que eles estavam fazendo ali, não sei o que. Essa mulher já não tava com paciência nenhuma. E o inspetor, calma, nós não vamos matar ninguém. Porque Nossa Senhora... Eu acho que ela não tá escutando não, viu? Eu acho que aqui o que ela quer é matar um. Ela não tá escutando nada que o senhor tá falando, mas não. E ela partiu pra cima desse povo, menino do céu, e bateu nesse povo. E ela entrou lá na pra dentro e, eu quero saber, cadê o assistente bom, sabe? Vocês viram ele, não sei o quê, o bom Gondé, sabe? Ele é um cara, assim, que tem os olhos brilhantes, parece assim, médio, mas se você olhar de perto, ele é muito fofo, ele é alto, ele tem os olhinhos pequenos, e eu olhando pra ela, só pra essa descrição que ela deu dele. E eu olhei pra ela, botei a mão assim e falei, pronto. Gente, o inspetor olhou assim. Detalhes, o inspetor detalhes, entendeu? Detalhes, ela é muito específica aqui, ela foi, né? Aí o inspetor não aguentou que, tipo, na hora que ela falava alguma coisa, ele falava, né? Aí, fica aí com o seu, né, cara alto, dos fofo, né, dos olhos brilhantes, que eu vou ali. Eu olhei pra ele, eu não me aguentei, não. Eu falei, gente, como é que tu falou um negócio desse? Eu sei que ela, tadinha, a bichinha tava nervosa, né, ela tinha, por conta, né, ela tinha perdido ele, né, ela não conseguiu ver quando o pessoal chegou pra sequestrar ele e tal, e poder ajudar ele, mas, tipo, não precisava de toda essa descrição, apesar que eu sei que ela gosta dele já, né, e ele também gosta dela. Aí, beleza, seguiu. Lá foi ele atrás dos chefões lá em cima, né? E ali o pessoal começou a brigar com ele, né? E alguns sabiam até brigar, mas, né, para bater no inspetor precisa de muito mais do que isso. Aí ele chegou, o chefão não estava lá, ele percebeu que o cara tinha fugido. E ele foi atrás desse cara. Chegou lá, o cara estava descendo a escada, e ali o cara viu ele, simplesmente jogou a escada fora. E eu falei, pronto, e agora? Esse homem vai ter que dar a volta? Daqui que ele dá a volta, esse homem já entrou dentro do carro e partiu. Que nada, menina, ele pulou. Ele pulou o negócio assim, foi embora. Eu falei, gente, esse povo é doido. Eu não teria feito um negócio desse. Falei, não, amigo, tchau, nós se vê ali, viu? Quando eu pegar meu carro lá embaixo, eu vou atrás de você, mas eu não vou pular aqui. Tu tá doida? Não, isso aqui não tá no roteiro, eu não vou, não. Aí ele simplesmente pulou e foi atrás do menino. Quando o menino entrou dentro do carro, ele pegou o menino, deu um chute no menino e jogou o menino no chão. Né? Já tinha apertado a mão do menino na porta, jogou o menino no chão. E ali o menino, não, você pisou na mão, não me poupe, por favor, pode me poupar, não sei o quê. Ele olhou assim, engraçado. Né? Você não deu chance nenhuma pros meninos da escola, né? Não sei o quê, não sei o quê. E ele falou, então vamos fazer assim, vamos jogar um jogo. Se você ganhar, eu poupo você. Se você não ganhar, eu te arrebento. Eu falei, eita, isso aí já tá perdido. Eu nem entrava no jogo desse, porque isso aí já tá perdido. Aí ele, você conhece o jogo assim, assim, assim? Então nós vamos fazer esse jogo. Aí ele tava com a outra mão, né, apertada debaixo do pé do cara, do inspetor, e a outra mão que ele tava, a única mão que ele tava, era a mão que ele tinha apertado na porta. Então ele não conseguia mexer muito a mão, que ele tava doendo. E ele ia no pedra, papel e tesoura, ele jogava a tesoura e o cara não podia fechar a mão, tava, né, sempre com papel. Ele descia o tapa na cara do menino. E ali ele ia de novo e o menino não conseguia fechar a mão. E ele batia de novo nesse menino. Eu sei que o menino falou, não, pera. Mas assim, você não tá me dando chance. Você sabe que eu não tenho como ganhar. Aí ele olhou, exatamente. Era isso que você fazia com esses meninos, sabe? Você dava a oportunidade para eles e depois tirava tudo sem ter chance nenhuma, sabe? Você sabia que eles não tinham outra chance, podemos dizer assim, né? Não teria como não perder. Você sabia que, tipo, dava a oportunidade para eles, né? E depois simplesmente sabia que, tipo, essa oportunidade era só para você ganhar mais, né? Os meninos iam perder de qualquer jeito, eles não tinham escolha.
E ali eu olhei pra ele e falei, caramba, é verdade, né? Não só os meninos, né? Os pais dos meninos, na verdade. Porque os meninos não tinham tanto dinheiro assim. Ele tirava dos pais daqueles meninos que ele tava, né, fazendo jogar aqueles jogos. E ali, menino, esse povo, né? Ele simplesmente, quando foi na última, ele negociou pra fechar a mão. Eu olhei pra ele e falei, meu amigo, não vai adiantar não. Eu tenho certeza. Eu vou até fechar o olho, mas eu tenho certeza que ele jogou papel. Tenho certeza. E na hora que ele tá com a mão assim, né? Mostra a mão do inspetor, tá assim. Eu falei, eu sabia que ele ia jogar papel. O inspetor só deu um tapão na cara dele assim. Eu falei, eita peste, esse aí matou. Caramba, esse aí foi de matar esse tapa aí, ó. Esse aí, se tu não morrer agora, amigo, pode ter certeza. Já era. Aí ele chegou, né, levou o menino, as polícias chegaram, levaram o pessoal e também ajudaram os meninos, né, eles encontraram o filho do cara lá, né, que tinha sido levado, porque ele acho que estava doente, tinha tempos que ele estava ali, fora isso não estava comendo direito nem nada, né, fora que o povo batia nele e tal, então, né, ele foi levado para o hospital, não só ele como as outras pessoas que estavam lá, né, e né, todo mundo foi salvo. E no final, né, a gente vê que ele vai lá falar com o ministro, agradecer e tal, e ele fala que, tipo, ele não sabe, né, se ele é um bom pai e tal. Eu falei, é sério? Amigo, olha tudo que você fez, sabe? Independente do que aconteceu, do que seu filho fez você passar, sabe? Você veio aqui, né, você veio chorando, implorando para o ministro ajudar o seu filho, e graças a você, não só o seu filho foi, tipo, solto, né, mas outros filhos de outras pessoas também, sabe? Então, tipo, caramba, você quer um pai melhor que esse? Não tem, amigo, não tem. Se tiver, né, depois nós conversa, tá? Aí, né, ele chega e, tipo, o ministro fala, né, algumas coisas pra ele e tal, fala quase a mesma coisa pra ele, né, e depois a gente vê que os meninos, eles são punidos, e ali o recrutador, ele entra, né, e ali o inspetor vira pra ele e fala, você fala ou eu falo? E lá vem bomba. Certeza, vem bomba aí. O que tá acontecendo? Aí ele chega, né, e diz, olha, fui eu que te entreguei pro pessoal. Ô, menino, esse filho desse homem levanta dessa cadeira e vai pra cima do outro. A gente se conhece desde do fundamental, porque você fez isso comigo, que não sei o que, que não sei o que. Aí ele, eu não tive escolha, eu tive que fazer isso, senão eles iam fazer alguma coisa com os meus pais e não sei o que não sei o que. Eu falei, né, eu também não vou dizer assim que, tipo, né, eu não vou acreditar nele aqui, porque a gente viu do que esse povo é capaz de fazer. Mas, tipo, caramba, tu não podia ter falado pra ele, não? Né? Nossa Senhora. Aí ele chega e, tipo, né, o inspetor fala que eles vão ser responsabilizados e tal, e eles falam, mas porque eu, o culpado são os adultos, que não sei o que, o inspetor, nós somos as vítimas. Inspetor, vítimas? Vítimas? E os seus pais são o quê? Eu olhei e falei, caramba, lá vem pedrada do inspetor, lá vem pedrada, aqui eu quero prestar atenção. E ali ele fala, né, que, tipo, os pais deles, né, tipo, um foi humilhado em público, né, ele foi humilhado em público, o outro, a mãe não podia, vivia, né, esfregando grades engorduradas de comida, começou a trabalhar porque o pai não podia mais trabalhar, porque tinha que ficar vigiando o filho, e que não sei o que, os pais que perderam tudo, que perderam mesmo para poder pagar a dívida dos filhos, e eles só prestando atenção, né. Aí eu olhei e falei, é verdade. Esses aí são as verdadeiras vítimas, porque vocês dois, sabe? E o inspetor fala que muitas vezes eles tiveram a oportunidade de parar. Eles tiveram a chance de parar, eles tiveram a chance de não jogar mais. Mas eles ainda assim escolheram voltar a jogar, sabe? Então, tipo, eles não eram as vítimas. As vítimas de verdade eram os pais deles. Falei, caramba, inspetor, você sabe como mexer com as pessoas, né? Pô, você fala bonito.
Bonito, bonito, esse homem fala. Aí ele chegou, né, e botou os meninos pra fazer trabalho, assim. Eles iam lidar com a lei depois, né? A lei provavelmente, talvez, poderia colocar eles pra fazer ou trabalho comunitário, ou, em casos maiores, pegar cadeia, né, realmente. Aí eles simplesmente, eles fizeram trabalhos e tal, aí o inspetor pegou o dinheiro deles no final do dia, agora vocês devem seus pais exatamente 98 e assim, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, vou passar a vida inteira trabalhando. Pagar os pais deles, né? Sei que esse episódio termina, né, dessa forma, assim. E nesse próximo episódio, a gente tem novamente, né, o caso das drogas. Lembra das drogas do coraçãozinho do episódio, né, dos menores infratores? Então, aqui a gente tem de volta. Por quê? Eles vão para algumas escolas, tipo, não querem fazer os exames de urina, que o DSE ordenou a fazer, porque para justamente ver, né, controlar algumas outras coisas e também ver se esses meninos não estavam, né, usando drogas. E aí algumas escolas de alto porte, principalmente uma que era responsável de colocar muitos alunos, né, no curso de medicina na faculdade, não queria. E aí os inspetores foram para lá. Aí chegou lá, né, quando eles estavam fazendo a prova, já tinha um menino lá que já não tava bem. O menino tava com os olhos vermelhos, o menino não tava vendo visagem, o menino tava vendo as letras sem sair do papel. Eu falei, meu Deus, esse menino tá doido. Eu disse, não, se esse aqui não usa droga, ele tá perto, porque, gente do céu, olha, esse menino tá vendo doido, tá vendo coisa aqui, né? O menino tava com os olhos vermelhos, o menino tava parecendo um zumbi. Gente, aqui eu falei, aqui vai ser de terror, não é possível. Esse episódio aqui vai. Olha o zumbi aqui. Meu Deus do céu. Tadinho, o menino meio que tava sonhando, sabe, de passar um negócio de medicina, que não sei o que, eu falei, meu filho, acorda, que isso aí não vai acontecer, não, você tá sonhando. E ele do nada desmaia, e ali quando ele levanta, esse menino começa a botar sangue pelo nariz ali, pronto. Mas morreu o menino, sabe? Eu pensei que já era morto, que tava parecendo um zumbi, mas ele ainda tá ali, porque tem sangue. Aí eles levaram esse menino pra sala, né, pro médico. Pro médico assim, né, pra enfermaria. Beleza. Chega a mãe desse menino, de lá pra cá. Que não sei o que, se o meu filho não fizer essa prova, vocês vão se responsabilizar se ele não entrar na faculdade de medicina, que não sei o que, que não sei o que. Eu olhei pra essa mulher e falei, não é possível que eu vou ter raiva de outra mãe aqui. Não. Ai, meu Deus do céu, olha, sinceramente, minha filha, seu filho tá passando mal, o seu filho não tem condições de fazer essa prova, bendita mãe de Deus. Aí ela foi lá e buscou o menino, não, meu filho, você não terminou de fazer a prova? Ele, não, eu não consegui terminar, eu não tô me sentindo bem. Ela, não, você, aqui, toma aqui o seu remédio aqui. Na hora que ela tirou o remédio, que ela colocou o remédio na mão, eu falei, esse remédio aí é o mesmo dos menores infratores, isso é droga, isso não é remédio. Ela tá dando pro próprio filho droga. Não, essa mulher é louca. Ela é louca, com certeza, ela é louca. Aí ela chegou, né, e foi, continuando, ele pegou o menino, levantou o menino e levou o menino, até o menino terminar a prova. Eu olhei pra ela e falei, minha filha, seu filho vai morrer, tá me entendendo? Olha a cara desse menino, esse menino já tá quase fedendo já. E eu vou dizer pra senhora aqui, porque, coitado, deixa o bichinho descansar, eu acho que precisa. O DSE tá lá nessa escola, né, pra poder fazer com que eles façam os exames de urina, né, os alunos. E aí algumas mães, né, algumas não, as mães vão até lá, porque os meninos têm que ir pro cursinho depois que terminar a prova, né, e elas vão até lá para que isso não seja atrapalhado. Beleza. Quando ela chega de lá, elas chegam lá, aí elas começam a bater de frente, né? Elas colocam os meninos para irem pro cursinho e elas começam a bater de frente com o inspetor. E ali a mulher vai e fala, né? Você acha que você pode lidar com as mães aqui dessa escola? Ele olha e fala, sim, o DSE pode lidar sim com vocês. Eu tô aqui, né, para que, tipo, seja a vida de ao menos um desses alunos seja salva. Falei, misericórdia, vamos ser mais, né? Vamos assim, falar assim, vamos salvar a vida de todos eles, eu acho que é mais legal, né? Com certeza. E ele fala que o exame, né, também é para detectar drogas e tal. Você acha que nossos filhos estão usando drogas? Que não sei o quê? Eu falei, sim, talvez os seus filhos estejam usando drogas, minha querida. Entendeu? Você quer que ele desenhe o que é droga pra você? Porque eu acho que tá precisando, né?
você escutou bem, que você não é surda. Aí ele chega e fala, né, que é pra ela levar os meninos no outro dia, depois da aula, para fazer o exame de urina no hospital que o DSE vai disponibilizar, porque senão eles teriam que arcar com as consequências e que não seriam nada boas. Eu falei, caramba. E ali elas ficaram meio assim, né, e no outro dia elas levaram esses meninos lá. Beleza. E quando é depois, eles vão pro hospital, tá tendo, né, a notícia, porque o cara vai lá na cadeia, e o cara lá do episódio, que eu não sei se ele é, eu ainda não sei dizer se ele é presidente ou que diabo que ele vai, né, atrás do menino que tinha matado a noiva e a filha, né, do ministro e a noiva do inspetor. Eu falei, não, esse cão tá caçando o que aí? Mas eu sei que ele quer usar aquele menino pra quê? Pra bater de frente com o DSE, isso tá óbvio, isso tá estampado na cara dele. E, você machucou a mão, fiquei sabendo que foi por conta do DSE, e o menino fingindo, né, de bonzinho. Não, esse aqui foi porque eu quis, que não sei o que. Eu falei, menino, deixa de ser falso, sabe? Com esse aí, tu não precisa não de ser falso não, porque ele quer o que você quer. Você quer despistar o DSE, ele também quer. Tá me entendendo? Então, pode ficar tranquilo, pode mostrar a tua cara pra esse outro cão aí e não vai fazer diferença. Aí, né, eu tô realmente olhando assim pra ele, assim, porque, sabe, o jeito que ele tá buscando isso. Porque como é que, tipo, ele tá vendo que o DSE tá salvando muitas vidas. Eu sei que muitas vezes, como eu já falei aqui, os métodos às vezes são violentos. Mas, poxa, será que é só por isso mesmo que eles querem acabar com o DSE? Porque tá ficando óbvio que não. Tá ficando que tem coisa muito mais atrás disso. Por quê? Porque talvez pode chegar, assim como chegou pro bracinho direito dele lá, que ele acabou caindo e sendo preso, né? Pode chegar para ele também. Entendeu? Então, ele tá com medo disso. É disso que ele tá com medo. De cair da posição que ele tá, né? Porque o DSE, ele tá mexendo nas escolas, né? Ele não tá mexendo cá fora. Então, que diacho que ele tem de tanto querer destruir o DSE? Pra mim não tá fazendo muito sentido isso aí. E ali eles colocam a reportagem, né, do menino ter se ferido, assim, no presídio, não sei o que, do DSE. O DSE não tem nada a ver com isso. Briga em cadeia sempre existe e sempre vai existir, tá? Sempre existiu e sempre vai existir. Então, o DSE não tem nada a ver com isso aqui, não. Aí ele chega, né, e eles vão fazer os exames nos meninos, os meninos estão lá, estão fazendo os exames, depois chegam os resultados, ele fala o resultado, né, ele fala sobre o remédio do TDAH, que não é disponibilizado na Coreia, que né, não é oficializado e, tipo, é ilegal, então, que eles vão ter que lidar com as consequências, que no caso ali todos aqueles meninos usaram, né, aquele remédio e tal, e quando pensar que não, o médico chega, né? A mãe do Hyunmin, que ela já tinha levado o menino para fazer o exame, ela pegou e saiu. Aqui tá muito cheio, vamos para lá. Nisso chegou o boletim dele, né? Ele acho que perdeu na prova que ele não tinha feito, conseguiu terminar de fazer. E ali ela, não sei o que, meu esforço, eu não tô pedindo para que você seja grata, só tô pedindo para você isso e aquilo, que não sei o que você passe nisso. Eu olhei pra ela e falei, minha querida, deixa eu lhe falar aqui, tu já perguntou alguma vez se ele quer isso? Não, né? Com certeza não. Eu tenho certeza que não, porque pela cara dele, ele não é uma coisa que ele gosta de fazer, que ele quer fazer, e pela sua cara é uma coisa que você quer que ele faça por sua causa, e não por ele, né? Aí ele chega e o médico chega e mostra pra ele os resultados, fala que o resultado dos exames dele tá muito assim. E ali eles perguntam se alguém ali viu esse pessoal, né? A mãe dele e tal. E eles simplesmente vão pra casa deles, atrás deles, chega lá, né? Ele tá sentado assim na frente dela, o menino já tá com os olhos vermelhos. Eu falei, mulher, olha esse menino, olha a cara desse menino, minha filha. Tu acha que essa criança tá bem? Sinceramente, porque se eu olhasse pro meu filho e ele tivesse com os olhos desse jeito, eu falo, não, esse menino aqui eu tenho que levar pro hospital, porque esse aqui já... Olha os olhos desse menino. Gente, o olho do menino parecia uma brasa, tava vermelho, vermelho, vermelho mesmo, sabe? O menino não tava normal, não. E ela fechando os olhos pra tudo aquilo. Eu falei, teu filho vai morrer.
teu filho vai morrer e aí depois tu não fique chorando, né? Não, mas ele não pode morrer agora, né? Ele só vai poder morrer depois que ele virar médico. E depois que ele virar médico, ele pode morrer, mas agora não. Aí, né, ele chegou e pediu um remédio pra ela. Ela, não sei o que, é assim que se fala. Eu falei, se tu der esse remédio pra ela, vai ser... Pra ela não, né? Pra ele, vai ser a última vez que esse menino vai ver esse raio de sol que tá saindo aí por essa janela enorme aí, né? Que tá aí na sua casa. Porque o pessoal já falou que a dosagem que o que ele tá tomando, sabe, mata. E tá matando ele. Então, se ele tomar uma dosagem maior, ele vai morrer. E o melhor, ela bota um na mão, 2, 3. Falei, pronto, morreu. Aí ele engolir isso aí, ele nunca mais vê a luz do dia. Pode ter certeza. O que ele vai ver é 7 palmos de terra na cara dele. Ele nem vai ver, na verdade, né? Tu que vai ver. Aí ela chega, né? Na hora que ela ia dar pro menino, alguém bate na porta. Falei, tomara que seja o DSE. E realmente era o DSE, mas ela não quer deixar eles entrar. E aí a inspetora desce pela janela. O assistente bom tá preocupado com ela, né? Mas ela desce mesmo assim, chega lá, ela coloca o remédio dentro do negócio, e o menino quer tomar aquele remédio, e na hora que o menino pega assim pra poder tomar, a inspetora quebra o vidro da janela e consegue entrar. E ali eles deixam os remédios caírem, e o menino vai pegar o remédio pra botar na boca. Eu falei, se você não bota aquele remédio na boca, já ele morre. E ali eles não deixam o menino botar o remédio na boca, que ela correu direto, né? Foi direto pra porta abrir. E ali eles pegam ele, né, e não deixam ele tomar o remédio e fala, leva ele pro hospital agora. Eles pegam o menino e levam ele pro hospital. E ela, não, o que vocês estão fazendo? Pra onde vocês estão levando meu filho? Ele tem que estudar, não sei o que, o nacional tá chegando, ele não pode se distrair. Eu falei, cala a boca, demônio, cala a boca, que o menino vai morrer se ele tomar essa praga desse remédio. Desgraçada. E ali, né, ele fala pra ela, ele fala que ela não vai sair dali, que ela não vai atrás dele. Ele mostra o remédio pra ela e pergunta, você sabe o que é isso? Que não sei o que. Ela, assim, 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 isso aqui é conhecido assim, assim, assim. Mas pra gente, né, isso aqui causa morte. Aí ela ficou assim, né, e ela, eu não sabia que isso era assim, eu pensava que era isso, isso e isso. Ele, tem certeza que você não sabia? Vai me dizer que você não percebeu, né, os comportamentos do seu filho depois que ele tomou esse remédio? E ali ela começou a lembrar, né, dos sintomas que ele começou a ter, sangramento, né, coceira, muita coceira, depois que ele começou a beber esses remédios. E ali, né, ele falou, então, você tem certeza? Aí ela olhou assim, ficou, né, quieta, e ali ele falou que ela não ia sair dali daquele apartamento, que o DSE iria separar o abusador infantil da criança e tal. Ela, eu não sou abusador infantil, eu sou a mãe dele. Eu falei, e isso te impede, né? Isso te impede de fazer o que tu tava fazendo com ele. Porque tu é mãe dele, justamente por ser mãe dele, que você não deveria estar fazendo o que você tá fazendo. Aí ele fala que ela não vai sair dali. Ela fala, eu tenho que ir, que não sei o que ele tem que estudar. E ele fala, já que você quer tanto entrar para a faculdade de medicina, então por que não entra você? Eu falei, esse inspetor é muito eu, velho. Eu falaria isso na cara dela. Esse inspetor é muito eu. Eu me identifico com esse inspetor aqui. E ali ele fala, já que você quer lá, não sei o que você tá falando, isso e aquilo, você não vai sair daqui. Você só vai sair daqui para poder ver o reunião quando você passar para a faculdade de medicina. Ela, e a minha idade, como é que eu vou passar? E não sei o que. Ele fala, você pode passar, é só você se esforçar. Ele vai lá dentro, busca o cronograma que ela tinha feito para ele, né? Porque a gente vê que, ela tinha feito um cronograma. Ela não morava em Gangnam, ela simplesmente vendeu a casa dela, né? E foi morar nesse bairro para ficar mais perto da escola que ela queria colocar o menino, né, que era essa que enviava direto para a faculdade de medicina. Simplesmente, ela estava, né, conversando com o marido dela, e o marido dela perguntando por que eles estavam ali, que não sei o que escola era tudo igual, qual era a diferença, e ela falando que, essas escolas, elas mandam, né, as crianças direto para a faculdade de medicina. Você, seu irmão é médico, sua família trata vocês iguais, não sei o que. Eu falei, se eles não tratam, eles são um bando de idiotas. Essa é a verdade, minha querida. Aí ela, graças ao meu irmão, eu tô trabalhando no hospital, então isso não tem nada a ver com não sei o quê. Ele,
Você acha que é assim? É por isso que eles te tratam assim, é por isso que eles me tratam assim, é por isso que eles tratam o nosso filho assim. Assim como? Eu acho que você tá ficando doida. Aí ela fala que ela vai transformar o filho dela em um médico para que ninguém despreze o filho dela. Eu olhei pra ela e falei, minha filha, senhora, vem cá, a única pessoa que tá desprezando o seu filho aqui é a senhora. Eu acho que a senhora não percebeu ainda, né? Mas a única pessoa que despreza ele aqui é a senhora. Vamos combinar? Vamos? Aí, né, ela continuou, a gente viu que eles estavam tirando a porta de um quarto. E até então eu não tinha entendido. Eu pensei que eles estavam trocando a porta. Mentira, menino. Mentira. Ela tirou a porta do quarto, que era o quarto do menino. Colocou ele sentado na mesinha para estudar assim, colocou a cadeira, colocou ele sentado e ela ficava na porta, parecendo um espírito obsessor olhando aquela criança estudar. Tá entendendo? Ela ficava assim, ó, sentado, o menino assim, na frente dela, e ela ficava ali, olhando o menino, monitorando o menino, pra ver se o menino tava realmente estudando. Eu falei, crê em Deus, Pai do céu. Não é possível que eu tô vendo um negócio desse não, minha senhora. A senhora não tem o que fazer não, a senhora não tem um emprego, a senhora não tem... A senhora não vai pra academia, a senhora não tem amiga, a senhora não sai pra tomar um café? Porque não é possível, acho que a senhora precisa de ocupação. É que nem a outra mãe aqui do episódio passado, precisava de ocupação. Acho que a senhora e ela podiam se juntar e fazer uma ocupação junto, né? Pra ver se vocês fazem alguma coisa da vida de vocês e deixam os filhos de vocês em paz. Porque não é possível. Gente, é muita falta de ocupação aqui nesse negócio aqui. Aí ela chega, né, e simplesmente tá ali, ela reduziu o cardápio dele de comida, dizendo ela que ele falou, né, ele chegou pra ela e pediu, mãe, a senhora podia colocar mais comida pra mim? Ela falou, não, você tem que comer isso aí pra que você não fique cheio demais e não fique com sono. Eu olhei pra ela e falei, tu vai matar teu filho de fome, né? Ele já tá cansado de tanto estudar. Aí não come direito. Aí ainda não pode dormir. Aí tu vai matar esse menino. Tu não tá enxergando isso não, minha senhora? Porque eu acho que dá pra ver. Pra ver, né? Dá pra ver que tu vai matar a criança de fome, de tudo. Tu vai matar essa criança aqui. Oh, meu Deus. Olha, sinceramente, eu não tô pra assistir essas coisas, não. Ai, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí ela chegou, né? E, tipo, o inspetor começou a fazer a mesma coisa com ela. Ele reduziu o cardápio de comida dela, colocou ela pra estudar e ficava sentada na cadeira, na mesma cadeira que ela ficava, parecendo um espírito obsessor olhando ela, estudando. E quando ela dormia, ele ia lá e acordava, não deixava ela dormir. E ali ele falava, né, que pra ela escutar um podcast, assim, ela pegasse as questões que ela tinha errado e corrigisse, que não sei o quê, e depois, 1 hora, ela pudesse dormir. Já foi ela, 1 hora ela foi dormir. Pensava que ele acendeu a luz e começou a falar, hora de acordar, não sei. Olha, tá vendo aí? Agora a senhora tá sentindo na pele como era viver na pele do seu filho, tá? E o menino lá no hospital, ele tinha batido, né, com a cabeça no vidro, e ali o assistente bom colocou a mão dele pra não deixar que ele se machucasse, né? E ali ele acorda e ali ele pede desculpa, né, para assistente por ter machucado a mão dele e tal. E ali ele fala dos remédios, que ele queria mais remédio, que não sei o que ele ia morrer. Aí o assistente fala que ele tem que aguentar. Se ele quiser continuar vivendo, ele tem que aguentar, porque aqueles remédios são drogas, e aquelas drogas são viciantes, e que, tipo, ele ia acabar morrendo se ele continuasse tomando aquilo. Então, que ele precisava suportar, sabe? E eu acho que, tipo assim, aqui foi essencial para o assistente bom esse episódio, porque a mãe dele, a gente vê que ele diz que a mãe dele também queria que ele entrasse para essa escola, para que ele também fosse médico, né? Só que não era o que ele queria fazer. Então ele simplesmente não entrou naquela escola, porque ele não queria ser médico, né? E eu olhei assim, ele se viu, acho que ele viu a realidade daquele menino, que era a mesma coisa. O menino não queria ser médico, mas a mãe obrigava ele a estar ali para ser médico, mas não era o que ele queria fazer. Aí beleza, né? Ele continuou ali, ele estava ali, mais um menino ali, e o inspetor estava lá enquanto eles estavam cá cuidando do menino, né? E o menino começou a se abrir com eles, começou a falar, começou a dizer que ele sempre, né, ficava estudando e queria morrer, que desde sempre ele, né, a mãe dele queria que ele fosse médico e ele achava que ele tinha que ser aquilo, né? E que, tipo,
ele tomava os remédios porque ele queria morrer. Só que quando ele começou a tomar aqueles remédios do coraçãozinho que a mãe começou a dar pra ele começou a querer viver, né? E tipo assim, ele não tomava os remédios mais porque ele queria morrer, ele tomava porque ele queria continuar vivo. E ali o inspetor, né, o assistente bom, foi lá e falou pra ele que, tipo, já que ele tava sentindo vontade de morrer, era só ele parar de fazer as coisas que davam vontade dele morrer, né, que no caso, se ele não quisesse estudar, que ele parasse de estudar, né, que tipo, se fosse entrar na faculdade de medicina, que ele não fosse pra faculdade de medicina, que se fosse a mãe dele, que ele deixasse a mãe, ele como é que fala um negócio desse? Né, meu querido? Porque apesar de ser a mãe dele, e a mãe dele ser desse jeito, ainda continua sendo mãe dele. Eu acho que você exagerou, assim. Aí o menino começou a chorar e sorrir, né? Ele falou, como é que eu deixo a minha mãe? Que não sei o que. Ele é verdade, eu acho que eu exagerei. Eu falei, tu acha? Eu tenho a certeza que tu exagerou. Aí, né, ele continua ali com o menino e tal, e a mãe continua lá, vivendo na vida que ela proporcionava pro menino, né? E ali tem um momento que ela não vê o inspetor e ela vai tentar fugir. Só que chega lá, ela vai botar a senha, ele aparece do nada e fala, é meu aniversário. Você sabe o meu aniversário? Eu falei, com certeza não. Diz aí eu tenho certeza. Se ela souber também, aí agora eu vou ficar assustada. Aí ela chega, né? E simplesmente fala que ela tem que sair, que ela tem que ver o filho dela, que ele, para poder, né? Ele tem que estudar. Ela fala que sacrificou tudo pelo filho dela. Minha filha, tu sacrificou o quê? Tu sacrificou o quê pelo teu filho? Pelo amor de Deus, tu sacrificou por você. Tá me entendendo? Que ela fala que ela serviu de empregada para aquelas madames, não sei o que, porque você quis. Né, minha querida? Porque você quis. Porque em nenhum momento o seu filho pediu para você fazer isso. Nenhum momento ele pediu para você fazer isso. Porque em nenhum momento ele chegou para você e falou, mãe, eu quero me tornar médico. Vai lá e sirva de empregada para aquelas mulheres lá, para que a senhora obtenha informações para mim, para que, né, eu simplesmente entre na faculdade de medicina. Em que momento ele chegou e pediu isso para você? Nenhum. Até porque nem médico ele quer ser, né? Vamos conversar, vamos combinar aqui. Ela deu tudo aquilo ali para poder, né, estar ali com ele, ajudar ele, que não sei o que. Eu falei, minha querida, tu deu um jogo de prato pra mulher e outro presente lá que eu nem sei o que era, e tu tá me dizendo que tu deu tudo. Tua casa tu vendeu porque tu é doida, né? Porque eu não teria vendido minha casa pra... Olha, eu não vou nem falar mais, porque senão... Aí o inspetor falou pra ela que ela não sacrificou a vida dela, que o filho dela tinha sacrificado a vida dele por ela. Aí ela ficou parada assim e ela começou a lembrar, né, desde quando ela era pequena, que ela que falava pra ele ser médico, que não sei o que, que não sei o que. Falei, ô mulher, olha, ai. Aí ele chega, né, e depois eles estão lá sentados do lado de fora e ali o assistente fala, né, que pra ele fazer, ele pergunta pro assistente se ele era inteligente quando ele tava na escola e tal. E o assistente fala que não, né, que tipo, ele não era muito inteligente nem nada. E que, tipo, né, ele pergunta algumas coisas pro assistente, o assistente falou que é pra ele procurar coisas que ele gosta de fazer. Aí ele fala que se perguntasse as coisas que a mãe dele gosta de fazer, ele sabia responder muitas, mas ele nunca tinha pensado nisso. Aí o assistente vai e fala, então que tal a gente começar a pensar agora? Ali o assistente leva ele, né, pra lado da pediatria, ele pega uns livros, dá pra ele ler, pra inspetora também. A inspetora, isso é de criança, e o engraçado é que o livro de criança, ela tá chorando com o livro de criança. Eu falei, olha, mas não de criança? E tu tá chorando? Oh, meu Deus do céu. Né? E sei que depois o assistente, o inspetor leva ela pra poder ver ele, né, o filho dela. E olha, eu vou dizer, eu achei que aquela mulher teria aprendido a lição, sabe? Ela tinha entendido que o que ela estava fazendo pro próprio filho não era bom. Mas não. A primeira coisa que aquela mulher fez, depois de passar pela porta, de ver o filho, de dar um abraço nele, de perguntar se ele estava bem, foi perguntar se ele estava estudando. Eu olhei pra ela e falei, não é possível que teu filho estava aqui esse tempo todo, entendeu? Teu filho correu risco de vida, teu filho já estava com os olhos vermelhos, que já estava perto de explodir, que o menino estava morrendo. E tu vem me perguntar se ele ainda está estudando, se ele continua estudando. Não, eu não tô ouvindo isso não, minha querida. Não é possível que eu tô ouvindo isso não. Né?
E simplesmente nela falou, não, mas eu não tô pressionando você não, só tô perguntando porque o exame nacional tá chegando aí, não sei o que, não sei o que. Eu falei, minha filha, teu filho não quer fazer esse diacho desse exame, acorda. Aí ela chega e vai olhar o caderno dele. Não tem uma resposta, ele não respondeu nada daquilo ali. E ali ele, né, faz um sinal pro inspetor e o inspetor sai da sala e ali ele chama a mãe e fala que, tipo, ele não vai fazer o exame nacional, né, que ele não quer aquilo e que, tipo, ele vai continuar estudando, ele quer continuar estudando, mas que ele vai fazer o exame nacional ano que vem, ele não quer mais viver a vida desse jeito, né, e, tipo, mesmo se ele não fosse médico, ele ia continuar sendo filho dela. Eu olhei pra ele e falei, caramba, tu foi grandão aqui, viu, meu filho? Aqui tu foi grandão. Ó, salva de palmas pra você, porque pouca gente tem coragem de dizer isso. Apesar que, tipo assim, se não fosse o DSE, provavelmente agora tu estaria no céu já, né? Com certeza, tu já estaria no céu. Vivo tu não estaria mais. Mas, né, depois que o DSE apareceu, que foi lá, que, né, levou ele pro hospital e tal, ele estava fazendo tratamento, né, acompanhamento, e porque ele tinha já se viciado, né, no remédio e tal. Então, depois que o DSE chegou, ele conseguiu falar aquilo para a mãe, também com a ajuda do assistente bom, né, que também meio que entendia o lado dele. E não que só o assistente bom entendia o lado dele, né, outras pessoas, outros também entendiam, né, mas o assistente bom passou meio que algo parecido, podemos dizer assim, né? E ali ele chega e fala, né, pra mãe, que é pra mãe viver um pouco mais a vida dela e parar de viver tanto pra ele, né? Ele esperava que ela vivesse a vida dela agora. Deu um abraço nela e saiu pro tratamento dele. E ali ela ficou chorando lá no chão, desesperada, não sei o que, não sei o que. Eu falei, minha filha, para com isso, pelo amor de Deus. Ainda bem que essa criança, né, tomou juízo, assim, e vai viver a vida dele por ele, pelo que ele gosta de fazer, sabe? E aí é a parte que eu quero entender. Por que que essas pessoas, sinceramente, né, querem derrubar o DSE? Sabe? Não é só pela questão de, tipo, eles usarem a violência. Não, não é isso, não. Disso eu tenho certeza que não é. Porque o DSE até então tá mexendo na educação, sabe? O DSE tá salvando vidas. Quantas vidas de lá pra cá o DSE já não salvou? Quantos alunos, sabe, que, tipo, queriam estar na escola, mas por conta do bullying, professores que, tipo, pensaram muito em desistir, mas os alunos ainda gostavam daquele professor e queriam escutar a aula daquele professor, sabe? E pediram ajuda e tal. Quantas pessoas assim o DSE não trouxe de volta? Sabe? E aí ele vem me dizer que isso é inútil. Ah, pelo amor de Deus, inútil é ele na sociedade. E ninguém tá falando nada. Aí ele quer soltar o menino lá, né? E tipo assim, o que eu achei no começo aqui era que no final o inspetor teria meio que um conflito, né? Que seria o final, tipo, ele contra o cara, o menino que matou a noiva dele. Só que depois que eu fiquei sabendo que o menino estava preso, né, eu achei que o final não seria esse, né, o final seria outra coisa. Mas pelo que eu tô vendo aqui, pelo andar da carruagem, vai ser esse mesmo, viu? Pelo andar da carruagem, ele vai enfrentar esse menino no final. É o que tá parecendo. Né, esse cara, ele quer soltar esse menino, como eu falei, para bater de frente com o DSE, né, para ver o que o inspetor vai, como o inspetor vai reagir, porque ele sabe como o inspetor reagiu lá na negócio lá, né, do menino, na audiência do menino, que ele quase atropelou o menino, se não fosse o ministro, ele tinha matado o menino, né, então ele quer botar esse menino de volta para a liberdade, botar esse menino de volta na escola, ele sabe que esse menino vai causar confusão, ele sabe que o DSE vai para essa escola, e ele quer colocar o inspetor e esse menino cara a cara para ver como o inspetor vai reagir, para que o inspetor mate esse menino e o DSE, né, seja eliminado do sistema. Mas eu sinto informar ele que eu sinto lá do fundo do meu coração que isso não vai acontecer. Porque eu tenho e eu acredito que o inspetor vai ser frio o suficiente para colocar esse menino na cadeia para o resto da vida dele. Ele pode sair, ele pode conseguir a liberdade dele, ele pode voltar para a escola, pode. Mas tenho para mim que o inspetor vai conseguir as provas de colocar esse menino atrás das grades o resto da vida dele. Se não viver o resto da vida, pelo menos uns 100 anos. Ele não chega a 100 anos mesmo, ele não vai viver 100 anos, então 100 anos.
uns 100 anos lá dentro, né? Aí terminou meio que assim, né? Esse menino com esse ar de que vai conseguir sair de lá de dentro, vai conseguir voltar para a vida normal dele, né? O inspetor, ele tá vendo as pílulazinhas e ali a gente descobre, né, que esse menino, provavelmente ele tem esse envolvimento com essas drogas. Então, tipo, quando ele fala que pro cara que ele não tem esperança que isso aconteça, dando uma de bonzinho e tal, mas que se isso acontecer ele quer voltar para a escola, ele quer voltar para lá vender droga, né? É isso que ele quer fazer, é perturbar a vida dos outros e vender droga. É isso que ele quer voltar a fazer na escola. Só pode, porque não tem outra coisa. Ele não quer estudar, ele já não estudava antes, quando antes de matar a professora, ele vai estudar agora. Depois que ele passou esse tanto de tempo na cadeia. Ah, pelo amor de Deus, quem acredita no negócio dele? Aí ele chega e termina assim. E, né, deixa o seu like, deixa o seu comentário, curte, compartilha, comente, se inscreva, ative as notificações e lembre-se, pessoinhas, não esconda o vídeo de vocês por medo de incomodar, ele não é essa missão. Confie no vazio, ele não é perca, é só espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, anhão!